capítulo 20. Já leva para a irmã. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Pedir para o Gabriel, nosso irmão Gabriel, fazer a leitura para mim. Capítulo 20, do 7 ao 11. No primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles, e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenário, onde estávamos reunidos, estando certo jovem com o nome Eutico, assentado em uma janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbes, que sua alma nele está. Então subiu, partiu o pão e comeu. Depois de lhes falar, até o amanhecer partiu. Amém. Obrigada, Gabriel. Podemos assentar. Bom, nos tempos atuais, existe uma variedade quase infinita de igrejas, não é? E isso é ótimo, porque existem vários tipos de pessoas, de grupos sociais que precisam ser alcançados pela multiforme graça de Deus. Contudo, isso pode ser perigoso e confuso, pois como é que eu vou saber qual igreja está correta? Para isso, sabemos que a Bíblia é a regra de fé e prática daquilo que uma igreja tem que ser para ser verdadeira. Amém? No tempo dos apóstolos, no tempo lá do apóstolo Paulo, que foi aonde o irmão Gabriel leu para a gente, ele também enfrentou desafios para caracterizar a igreja de acordo com a vontade de Deus. Paulo escrevia e viajava pelas comunidades, ensinando a palavra de Deus para que não passassem tão depressa daquele que ensinou para um evangelho que já não fazia parte daquilo que Paulo tinha deixado, né? Não era mais o evangelho da graça de Cristo, mas um outro evangelho. Ao visitar essa igreja em Troade, Paulo prestou serviços pastorais àquela comunidade, que parecia ser uma igreja verdadeira e que Paulo afirmava ser uma porta que Deus abriu para ele. Troade também parecia ser um lugar de passagem, né? Os viajantes, os missionários passavam por ali e ficavam ali na igreja de Troade para serem sustentados, para poder ir além. E talvez ali Paulo tivesse um local fixo para ele, onde ele tivesse uma casa, uma pousada, onde ele deixava os seus pertences, livros, roupas. E nessa viagem, essa especificamente a Troade, aconteceu um fato muito marcante, que foi a ressurreição de um jovem, o Eutico. Esse milagre mostra que aquela igreja era uma comunidade verdadeira, onde Deus tinha liberdade para agir. Com algumas informações desse texto sobre essa igreja, nós podemos aprender o que Deus quer da sua igreja. Então, por meio desse texto, Deus me fez essa pergunta: como é a igreja que Deus quer? E Deus me falou: a igreja que eu quero é assim, pastora Fabiana. Vamos ver com esses versículos que o irmão Gabriel fez a leitura para a gente.
Primeiro, no versículo 7, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Deus quer uma igreja que o adore verdadeiramente. Esse é o primeiro ponto. A igreja entrou de se reunir no primeiro dia da semana, como nós costumamos fazer agora. Isso porque é o tempo da graça, não o tempo da lei mosaica. Aqueles irmãos estavam ali com um propósito único, que era a adoração, assim como nós viemos fazer agora. Deus quer uma igreja que adore, pois vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque estes são os que o Pai procura para o adorarem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, como diz João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Então, quando você vier à igreja, adore ao Senhor com todo o seu coração. Adore mesmo. Não podemos vir à igreja somente por costume, porque eu estou acostumado a ir, se eu não for, vai ficar faltando um pedaço do meu dia. E também não posso vir à igreja como se fosse um clube, um lugar social só para conversar, porque a igreja é um lugar de adoração. Muitas comunidades, muitas igrejas são ativistas, e tão ativistas que quase não sobra tempo para uma adoração íntima com o Senhor. Deus não quer só festas, passeios, retiros, encontros e outras atividades que tanto procuramos. O que Deus quer é adoração. Tudo na igreja é válido, tudo, se feito para adorar a Deus. Você tem adorado a Deus verdadeiramente? Esqueça tudo e reserve um tempo para adorar a Deus. Segundo ponto, ainda no versículo 7, a parte B, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Segundo ponto, Deus quer uma igreja onde a pregação é a prioridade. A igreja lá em Troade gostava de ouvir pregação. Paulo demorou a pregação desse dia para aproveitar o tempo junto com eles. Mesmo assim, a comunidade estava atenta à mensagem. Hoje, nós vemos muitas pessoas comentando conosco que vão a lugares onde os cultos são de 2h30 e a palavra tem 10 minutos. As pessoas falam isso conosco. Sua igreja é diferente, porque tem palavra e eu gosto disso. Falam assim mesmo, não é aquela coisa de gritaria, de gente pulando para lá e para cá. Nós até gostamos disso também, mas como já conversamos aqui antes, tudo tem seu tempo. O Espírito Santo é liberado aqui para fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser, quando ele achar que tem que fazer. Mas essas comunidades fazem tanto de louvores, de corinhos de fogo, e vai só aumentando o tempo, e mais tempo, e vai fazendo apresentações e tal, e acaba que não conseguem deixar um tempo para a mensagem. Outros vêm na igreja, mas saem do templo na hora da mensagem, porque demora muito até chegar a mensagem. Vai na liturgia, vai louvores e mais louvores e outras apresentações. Quando chega a hora da mensagem, o povo já está indo embora, o povo fica enfadado e não espera a hora da mensagem. Deus quer uma igreja que ame examinar as Escrituras.
e não coloque outras atividades em primeiro lugar no seu culto. Quer ver só? Gabriel, faz favor de ler para mim. João, capítulo 5, versículo 39. Palavras do Senhor Jesus. Isso. Examinai as Escrituras, porque pensais que nelas a vida eterna. São estas mesmas Escrituras que testificam de mim. Exatamente. São as Escrituras que nos dão vida eterna e testificam do nosso Senhor Jesus. Quando a igreja tem a pregação como centro do culto, tudo mais, principalmente a adoração musical e a oração, se tornam mais profundos e verdadeiros. Quem não gosta de pregação é incrédulo, pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Você gosta de ouvir pregações? Eu amo. Eu amo ouvir a palavra, desde que seja palavra. Qualquer coisa também já me dispersa, tem que ser palavra. Então nós temos que aprender a ouvir a mensagem da palavra de Deus. Terceiro ponto, Deus quer uma igreja que seja a luz do mundo. Versículo 8 diz assim: havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. O local onde a igreja estava reunida era embelezado pela presença de todas aquelas pessoas, muitas pessoas da comunidade. E não tinha luz elétrica naquela época, eram lamparinas. E já era meia-noite, imagina quantas lamparinas estavam ali para iluminar aquele prédio todo. Devia estar uma coisa linda, igual as luzes de Natal que a gente vê pela cidade. Provavelmente sabia que a sua lamparina era uma contribuição para iluminar o culto de maneira que ficasse tão bonito, marcando a memória do escritor do texto, que foi o Lucas. De todos que por ali passassem, olhassem para aquele prédio e viam aquelas luzes. Marcou tanto que o escritor acabou colocando isso aqui. E Jesus nos disse lá em Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo. E que cada cristão deve manter a sua luz acesa para iluminar, para que os torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Isso é Filipenses capítulo 2, versículo 15. Essa luz é a vida de cada membro da igreja, seu testemunho de vida e espiritualidade. De nada adianta construir templos enormes, faraônicos, se não houver luz espiritual dentro dele. Somente Jesus pode nos dar essa luz. A igreja pode ser grande, rica, organizada, mas se cada membro não trouxer a sua luz, ou seja, o seu testemunho de vida dentro da igreja, fora da igreja, ser uma verdadeira lâmpada para fortalecer o grande luzeiro que é a igreja do Senhor Jesus, a igreja vai ficar apagada. Você tem trazido a sua lâmpada para a sua igreja? Ou tem mantido a sua lâmpada apagada? Dê testemunho de vida, seja fervoroso nisso. Seja realmente luz do mundo. O quarto ponto está no versículo 9.
Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. O quarto ponto: Deus quer uma igreja viva e acordada, não em cima do muro. Mesmo uma igreja verdadeira é formada por pessoas imperfeitas. Eu sou uma delas. Graças a Deus, por enquanto ainda não sou perfeita. Minha perfeição vou alcançar quando chegar ao céu. Em nome de Jesus. A igreja em Troade estava cheia naquela noite. E talvez por isso esse jovem Eutico tenha sentado na janela. Porque o salão estava cheio e já era o terceiro andar, ele deve ter sentado na janela, né? Porque estava muito cheio, muitas luzes, calor talvez. E como Paulo estava demorando na pregação, Eutico deu uma pescada. Sabe aquela pescadinha que você dá assim? Quando viu, já estava morto. Já tinha espalhafatado tudo. Caiu do terceiro andar, foi encontrado morto. O culto parou. O culto teve que parar ali na metade. Muitos devem ter se apavorado, chorado, pensando que a reunião tinha acabado de uma maneira muito trágica. E era para ser assim, né? A pessoa morrer no meio do culto. O erro de Eutico é muito comum nas igrejas atualmente. Deus não quer uma igreja preguiçosa, que dorme quando deve estar trabalhando. Deus não quer que um povo vivo e fervoroso fique morno dentro da igreja. O Senhor Jesus diz, lá em Apocalipse 3, no 15 e 16, que quisera que estivesse frio ou quente, mas como está morno, vou vomitar-te da minha boca. Jesus não gosta de nada morno, nada em cima do muro. Em nossas igrejas existem muitas pessoas, não só Nova Aliança, mas em todas as igrejas. Estou falando das igrejas, não estou falando de Nova Aliança, estou falando de igrejas com janelas que dão para o mundo. Temos que tirar as pessoas dessas janelas, para que elas não fiquem no muro. Precisamos buscar ser uma igreja viva e acordada para o que acontece ao nosso redor. Quando você vê um irmão dormindo espiritualmente, dá uma cutucadinha nele, conversa com ele, chama ele, ora com ele. Quando você vê o seu irmão em cima do muro espiritualmente, chame ele e fala: irmão, vem aqui, vamos conversar, vamos bater um papo, vamos ler junto a palavra do Senhor, vamos orar juntos, vamos adorar juntos, vamos ouvir um louvor, escutando um ao outro, juntando as brasas, o fogo não se apaga, você não fica morno. Quando você vê alguém assim, não fica, deixa quieto que ele resolve. Não faça isso. Se Deus está te mostrando, vai lá e traz o seu irmão, tira o seu irmão da janela, tira ele de cima do muro. Faça a sua parte, mantenha ele acordado, dê a mão a ele para que ele saia de cima do muro. E você está acordado em cima do muro? Como é que você está? Acorde, levante, saia de cima do muro. Deus não quer você dormitando em cima do muro, olhando pela janela. Deus te quer acordado, de pé e fora do muro. O quinto ponto, versículo 9 também. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele
E abraçando-o disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. O quinto ponto: Deus quer uma igreja que abraça os mortos com amor. A reação de Paulo para com Eutico não foi de reprovação ao que tinha acontecido. Paulo podia, como hoje, eu já na escola dominical mesmo, quando a gente estava passando por Atos, teve pessoas que falaram assim: para que ele foi dormir também? Se não tivesse dormido, tinha morrido. Não estava prestando atenção no culto. Mas Paulo não fez isso. Paulo desceu e foi ver o jovem morto lá no chão. Abraçou ele com amor e falou as palavras de fé para os irmãos. Por causa desse amor, por causa desse abraço caloroso, o jovem ressuscitou. Eu já ouvi pessoas dizerem: a igreja é o único exército que abandona os seus queridos. E eu fiquei muito triste quando eu vi isso. Triste demais. Realmente há muitos novos convertidos, ou mesmo pessoas que já são mais maduras no Evangelho, morrerem sem um abraço em todas as igrejas. Realmente há muitos morrendo por causa de falta de um abraço. Um abraço pode curar. O amor é a base do poder, porque a fé age pelo amor. Foi o amor que Jesus sentia por Lázaro que fez ressuscitá-lo, e esse mesmo amor impulsionava os apóstolos a curar as vidas. Em momento algum, Paulo disse: ele morreu. E sim, a vida está nele. Precisamos fazer como Paulo e não anunciar a desgraça do irmão, contando os seus defeitos e fraquezas, mas declarar que a vida de Jesus está na vida do irmão e se levante para continuar adorando a Deus. A igreja precisa abraçar os seus mortos. Existem vidas saindo da igreja sem perceber e sem receber uma palavra, uma visita, um telefonema de um irmão, uma mensagem para saber como essa pessoa está. Precisamos fazer como Paulo: parar tudo e descer até aquele irmão, nos abaixar se for preciso e abraçar aqueles que estão caídos. Você tem procurado pessoas que estão fracas na sua igreja? Ame os irmãos, principalmente aqueles que você vê que estão caindo. Ame-os. Sexto ponto, ainda no versículo 9: subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. O culto que teria acabado tragicamente, como ocorrido com o jovem Eutico, foi prolongado até o amanhecer. Nada impediu que a ceia do Senhor fosse ministrada para aquela igreja. Paulo também empolgou e continuou a sua pregação depois de um culto ter parado tão tragicamente, e continuou a sua viagem. A ceia do Senhor é algo muito sério, é uma ordenança que Jesus deixou para a sua igreja. Ninguém pode perder a ceia por motivos banais. Do mesmo modo, não podemos perder a comunhão com os nossos irmãos, porque precisamos aprender a perdoar cada dia mais e mais. Muitas igrejas estão banalizando a ceia. O culto da ceia é um momento especial.
para toda a igreja e para todas as igrejas. Muitos crentes deixam de ir à Santa Ceia por qualquer motivo, e outros ainda vão sem se preparar devidamente para isso. Alguma coisa tem te impedido de tomar a ceia do Senhor? Não perca sua comunhão com o Senhor. Não perca sua comunhão com Deus, não perca sua comunhão com seus irmãos. O sétimo e último ponto, ainda no versículo 9. Então, conduziram vivo o rapaz e se sentiram grandemente confortados. O ambiente naquela igreja era feliz. O sétimo ponto, Deus quer uma igreja feliz. Nunca ficaram tão leves e tão alegres como naquela hora. O Espírito Santo que ressuscitou o jovem também ressuscitou todos os irmãos naquele momento. As luzes permaneceram acesas, todos cearam com reverência e temor. Provavelmente até os vizinhos ouviram o louvor daquela noite. Tudo isso porque a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Está lá no versículo 31, se quiser conferir. Quando a igreja serve o Senhor com alegria, Deus opera maravilhas. Durante o culto, pessoas que estão doentes espiritual e emocionalmente são curadas através do louvor, da oração, da pregação. Um abraço que você dá no seu irmão, um sorriso, um aperto de mão quando a pessoa chega na porta da igreja, já faz a diferença. Muitos irmãos cobram do outro, exigindo uma santidade cética, moralista. Isso faz o ambiente da igreja ficar um lugar pesado, sisudo, carrancudo. O pecador não se sente bem em um lugar assim. Por isso, nós, que somos a igreja, temos que promover um clima de acolhimento e paz para receber as pessoas que serão ressuscitadas para Deus. Como igreja, precisamos parar de olhar o defeito do irmão e aprender a fazer tudo sem murmuração nem contendas. E é possível, quanto depender de nós, ter paz com todos. Isso não são palavras da pastora Fabiana. Isso está escrito em Mateus 7:3, em Filipenses 2:14 e em Romanos 12:18. É Bíblia. Aqui eu não falo nada de mim, eu só uso a Bíblia. É assim que o nosso pastor nos ensinou e é assim que Deus quer. Essa igreja, Nova Aliança, é Bíblia. E aí é a perguntinha desse ponto: você é um cristão feliz ou vive reclamando? Faça o que puder para ser feliz na sua igreja. Deus quer que a sua igreja seja uma igreja verdadeira. Para concluir, a igreja é você. A igreja é você. Não adianta ver o que falta nos outros, e sim o que você pode fazer para que você, que é a igreja verdadeira, seja de verdade como Deus quer, da maneira que Deus quer. E como é que Deus quer? Primeiro, adore a Deus de todo o coração e venha para o culto somente para celebrar ao Senhor. Segundo, priorize a palavra de Deus em sua vida em todas as reuniões, principalmente na igreja. Terceiro, tenha testemunho de vida, não deixando a sua lâmpada apagar. Você é luz do mundo.
Quarto, fique vivo, acordado, nunca em cima do muro. Quinto, abrace a todos com amor. Todos. Não faça acepção. Sexto, não permita que nada impeça a sua comunhão com Deus e com os seus irmãos. Sétimo, vá para a igreja com alegria no seu coração. E por fim, Senhor, faça isso comigo. Seja um cristão verdadeiro e ajude a sua igreja a ser como Deus quer. Amém? Glória a Deus. Irmãos,